acima de todo principado e poder, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como no outro também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a abundância da sua riqueza e da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor vai realizar, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, desta palavra, Senhor. Fala, Senhor Deus, a cada coração. Espírito Santo, fala através da minha boca. Deus, venha falar aos corações também dos ouvintes, Senhor. Venha revelando coisas, Senhor Deus. Venha trazendo, Senhor Deus, o seu entendimento, Senhor Deus. Que eles venham poder entender, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Quando a gente fala de mundo espiritual, a gente tem que compreender, irmãos, o mundo jaz no maligno. Não tenha sombra de dúvida que o que a palavra de Deus fala, irmãos, é que as pessoas, elas estão dominadas pelo príncipe das trevas. Nós acabamos de ler no versículo 2, diz assim, ó, em que no outro tempo, antes de nós se converter, antes de nós conhecer Jesus, andasse segundo o curso desse mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqueles que desobedecem à palavra de Deus, eles estão sobre um curso. Sabe quando você vê um rio, que ele segue um curso? As pessoas estão seguindo o curso que o diabo propõe, e elas estão indo. Então não se assuste das coisas que estão acontecendo e das coisas que vão acontecer, porque eles estão debaixo desse principado. A mentalidade deles está presa a isso. Se você consegue enxergar que essas pessoas estão fazendo loucura, se você consegue enxergar que elas estão fora da razão, é sinal que você está fora, que você não está sob o domínio desse principado. Mas se você está na mesma vibe, ou na mesma onda, ou no mesmo curso, é sinal que você também está sob o domínio. Se você não consegue enxergar, sabe quando você vê alguém, a gente mesmo, quando vai aconselhar alguém, por exemplo, alguém que está, ou que está começando nas drogas, ou que você sabe que está no caminho errado, você tenta falar, parece que é uma cegueira espiritual. Você fala, parece que a pessoa não enxerga. Realmente ele não está enxergando. Realmente ele está sob o domínio. Realmente como se escamas estivessem nos seus olhos. E a gente vê as pessoas morrendo, as pessoas procurando a morte, procurando a coisa errada. E a gente tentando abrir os olhos, e as pessoas cegas, porque eles estão debaixo desse domínio. E como é que funciona o mundo espiritual? Quando Paulo fala que nós temos acima, dá para se entender que acima é em algum lugar mais
mais alto. Mas Paulo, certa feita, ele falou, se você quiser marcar, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai estar falando assim: conheço um homem, capítulo 12, versículo 2, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu só quero segurar assim, até o terceiro céu. Ele estava falando de si mesmo. Depois que você tiver tempo, se você quiser ler todo, você vai perceber que ele não quis falar como para se gloriar, para se ensoberbecer, mas ele estava falando de si mesmo, que ele teve um arrebatamento. Ele não sabe se foi de espírito ou o próprio Senhor levou ele inteiro para lá. Ele teve no terceiro céu. E você vai perceber que o terceiro céu é a habitação de Deus. Se existe o terceiro céu, então existe 2 céus abaixo. O que nós não está relatado, mas o que nós podemos entender? O primeiro céu que nós enxergamos é o céu físico. É esse que nós estamos vendo. O segundo céu é onde os demônios operam. É o céu onde os demônios agem, onde eles estão ali agindo. E muita gente, quando eles vão, por exemplo, para bruxaria, para essas coisas erradas, buscar, eles estão conectados a esse segundo céu. E eles veem o mundo espiritual, mas eles veem o mundo dos demônios, onde os demônios reinam. Eles têm visão de... Eles sabem como é que funciona. Eles trabalham com a bruxaria. Por que o homem ele consegue acessar tanto o céu dos demônios e o terceiro céu? Porque Deus ele fez o homem não somente físico, mas ele também fez um ser espiritual. Quando ele fez o homem, ele soprou da sua natureza, ele soprou do seu espírito. Então o homem ele é natural, mas ele também é um ser espiritual. Ele tanto pode andar no mundo físico aqui, como ele pode andar no mundo do espírito. Só que o adversário, ele se aproveitando que o homem é um ser espiritual, para ele acessar o mundo físico, porque os demônios são espíritos. Então toda vez que ele se manifestar aqui no mundo físico, tipo uma assombração, um fantasma, eles estão ilegal. E eles agindo dessa maneira, como é que eu posso dizer assim, eles estão limitados. Então eles precisam do quê? De um corpo. Aí, através de um corpo, eles podem acessar o mundo físico. Esse mundo aqui, o primeiro céu. E aí eles podem... Os demônios são seres caídos. Eles não têm nada de bondade. Eles são totalmente uma natureza caída, são perversos, eles não são amigos de ninguém. Mesmo das pessoas que dizem servir eles não passam de escravos de Satanás, de cavalo, que nem na própria linguagem deles eles falam. Essas pessoas são prisioneiras, estão sob o domínio deles, e eles chicoteiam. E eles levam numa disciplina que essas pessoas, eles servem a esses espíritos malignos debaixo de uma disciplina muito grande. Só que quando esses demônios se manifestam, eu quero explicar uma coisa para vocês. Não são os anjos caídos. Os anjos caídos não estão atrás de possuir corpo. Os anjos caídos são príncipes das trevas. Existem demônios que é uma classe mais baixa, que a Bíblia ela tem coisa que ela não revela. E esses príncipes, eles têm debaixo deles uma hierarquia muito grande desses demônios que operam nos corpos, que operam neste mundo. Então o que eles procuram? Achar corpos para se manifestar nesse mundo. Eles também, para que eles tenham... cada príncipe, eles têm, por exemplo, tem atuação na área sexual, tem atuação na área do homicídio, na área do suicídio.
esses príncipes. Mas quem opera nos corpos físicos são demônios, que estão debaixo desses príncipes demoníacos. E esses príncipes demoníacos, a Bíblia não vai dar o nome deles, vai dar o nome deles conforme o que eles atuam. Só que daí na nossa cultura, ou na cultura pagã, se dá outros nomes. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó, quando é enfermidade, se ela for espiritual, é espírito de enfermidade. Você vai perceber que Jesus foi expulsado de um jovem, e ele falou espírito mudo e surdo. Ele estava falando pelo quê? Pela atuação daquele demônio. Aquele espírito não era mudo e nem surdo, mas ele fazia com que as pessoas ficassem mudas e surdas. Então, pela atuação deles, Deus fala o nome deles. Se é um espírito da sexualidade, é um espírito que opera na sexualidade. Mas daí na nossa cultura, nós podemos dizer assim, pombagira, que é o que atua na sexualidade. Mas é o espírito que opera na área da sexualidade, da impureza da sexualidade. Não é que seja impuro a sexualidade, mas fora dos limites do que Deus determinou na sua palavra, os demônios agem e joga a pessoa nas piores imundícias nessa área. Se é um príncipe que opera na área do homicídio, que tem vários demônios, quando eu falo de príncipe, é porque ele está no comando de vários demônios que operam debaixo desse mesmo principado. E esse demônio age colocando pensamentos de morte, colocando confusão, colocando briga, colocando ciúme, colocando todo tipo de desavença. Eles agem na vida das pessoas, para que haja mortes. Hoje ele usa um para matar, depois ele vai usar o outro para matar aquele outro. Porque ele não é amigo de ninguém. Não existe corpo fechado. Isso é uma ilusão. Na questão do suicídio, o diabo coloca suicídio, põe na mente da pessoa que não tem mais jeito, não tem mais solução. A pessoa acha que a solução é tirar a sua vida. Ele coloca uma dor na alma da pessoa tão grande que a pessoa acha que a solução é aquilo ali. O demônio de homicídio, ele coloca uma circunstância que a pessoa, e coloca na cabeça da pessoa que é somente matando para resolver. E a pessoa vai lá e faz. Agora a pessoa vai ficar, porque foi os demônios, ele vai ficar imune, quer dizer que então os que estão presos lá por homicídio são inocentes? Não, irmão, porque você tem que resistir, você tem que dizer não. Ele é o tentador, mas quem vai pecar vai ser você, quem vai cometer o erro vai ser você. Ele vai te provocar isso, mas você tem que resistir ele. O Senhor nos deu autoridade e poder. Só que as pessoas do mundo, elas não têm esse conhecimento, por isso a necessidade de se pregar. Se Deus permitisse abrir os teus olhos para você ver, você veria. Quando o casal está brigando, o demônio põe na cabeça de um aqui, vai na cabeça do outro ali, e coloca desentendimento aqui. E ele opera mais ou menos, e quando eu falei desse demônio assim, mas ele também opera nas questões dos governos. Existem príncipes demoníacos que comandam o Brasil, e o alvo deles é atingir as autoridades que têm autoridade sobre pessoas. Por isso que Paulo mandou que nós orássemos pelas autoridades, porque eles são um alvo dos demônios, porque se eles conseguirem se apoderar dessas pessoas que têm autoridade, que estão em evidência, que nem a palavra de Deus fala, e têm autoridade, o diabo pode executar mais as suas obras de destruição e de morte num país, numa cidade, numa região. Por exemplo, falando da guerra, o inimigo se apodera ali de dois governantes que decidem guerrear.
e morre os seus próprios, da sua própria nação e da nação inimiga. Ninguém ganha com a guerra. Mas na cabeça dessas pessoas está tudo certo, tudo encaixa, está tudo normal, e não está normal. Eles estão debaixo de uma influência demoníaca, debaixo desses príncipes. E o alvo de quem está, o alvo do diabo é tentar também se apoderar dessas pessoas que estão em evidência, que têm autoridade sobre outras pessoas, porque assim ele pode executar melhor a sua obra. Mas qual é a nossa posição? A nossa posição, irmão, não é nem no primeiro céu, por isso que nós não devemos ser movidos pelas circunstâncias. A nossa posição não é o céu dos demônios, nós não estamos na mesma altura que eles, nós não precisamos se sujeitar a eles, nós estamos acima. Nós temos no terceiro céu, nós temos domínio sobre eles, nós temos autoridade. O que significa a autoridade? Autoridade, irmão, autoridade é... Você entender a autoridade, você vai entender, por exemplo, se um policial mandar você parar, você para. Porque ele tem a autorização de mandar você parar. Se ele pedir a documentação, você tem que dar a documentação, porque ele tem autoridade para isso. Existe uma lei que você tem que obedecer. Se você desobedecer, vai haver consequências. A autoridade é isso. O Senhor nos colocou em autoridade acima deles. Porque, irmão, Jesus ele ocupa o lugar lá no terceiro céu, acima de todos esses demônios. Só que nós somos o corpo. Aonde o cabeça está, o corpo também está. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Nós estamos nessa posição. Nós estamos no terceiro céu. E nós temos autoridade sobre os demônios, para que eles não agem na nossa família, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Mas como é que funciona essa autoridade? Como é que funciona, irmão? É através da nossa boca. Você tem que começar a declarar. Você sabe como é que funciona, como é que o inimigo ele consegue acessar mais fácil? Se Deus ele acessa as nossas vidas, e Deus pode operar através da fé, que eu tenho certeza que todo mundo já escutou aqui eu falar, que a fé não é o poder, mas a fé é o que liga o poder. Como é que é a fé do inimigo? É o medo, irmão. O medo é a fé ao contrário. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se te entrar um medo, é o primeiro espírito que vai acessar a tua vida, é o medo. Quando o medo entra, por exemplo, você está em casa sozinho. Não sei se você já teve essa experiência. Você escuta um barulhinho, te vê um negócio ruim, te dá um medo. Aí, irmão, depois daquela hora que entrou o medo, pode ser o vento, você já vai ficar apavorado, você já vai achar que é alguém, você já vai achar que alguém vai querer te pegar, e aquilo vai crescendo mais e mais, e você entra em desespero. Você para de pensar. Então uma vez o meu irmão, abençoado, nós estávamos cuidando de uma casa, e ele pegou e me levou nessa casa, foi para Gandaia, me deixou sozinho. Irmão, os demônios, hoje eu sei que me aterrorizaram a noite inteira. Parecia que tinha alguém me rondando lá, não tinha ninguém, irmão, eu tenho certeza. Mas eu fiquei, irmão, apavorado. O outro dia, pensei, eu vou ter que arrumar uma estratégia para vencer esse medo. Peguei, liguei a televisão bem alta, até não conseguia escutar nenhum barulho por fora, e controlou. Mas hoje, irmão, nós temos o nome de Jesus. Hoje o Senhor nos abriu o entendimento. Entenda bem, se algo acontecer na tua vida e você permitir que o espírito do medo entre, aí entra mais demônio. Em qualquer circunstância da tua vida, Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de fortaleza. Nós não podemos permitir que o medo, em qualquer circunstância, se apodere de nós. Aí nós começamos a permitir, quando entra o medo, que tudo quanto é pensamento negativo aconteça.
Por exemplo, às vezes a pessoa se atrasa. Vamos dizer, o marido se atrasa no serviço. Deu qualquer enrosco. O diabo já começa a falar, sofreu um acidente. Não podia pensar que ele estava trabalhando, simplesmente não. Já pensa uma coisa errada. Sofreu um acidente e a pessoa já vai maquinando. E vai maquinando, e chega e descobre que não é nada disso. E ele cria uma paranoia. Por exemplo, o caso da mulher ciumenta. O primeiro estágio é ciúme, depois se torna uma paranoia. Ela cria coisas que só na cabeça dela tem lógica. E aquilo se torna verdade para ela. E é demônio, irmão. E é demônio. Para tirar a paz, para colocar briga. Só na cabeça dela tem lógica. Fora daquilo não tem lógica. E aí a pessoa que tem a síndrome de conspiração, todo mundo conspira contra ele. No serviço estão tudo armando contra ele. É tudo paranoia. Ele acha que o mundo está contra ele. Ele acha que pessoas... Às vezes a pessoa nem lembra dele. Às vezes a pessoa nem tá, ela pensa que aquela pessoa está lutando contra ele. Isso é uma paranoia que o diabo coloca. O diabo trabalha com macumbaria, com feitiçaria, trabalha, mas também ele trabalha com paranoia. A pessoa acha que tudo é um mal feito. E ele vai criando essas paranoias. Não que não tenha, irmão. Mas o inimigo tanto age do lado de fazer, como do lado de colocar medo. Entenda bem, você é filho de Deus. Você tem autoridade. Ah, irmão, mas coisa ruim pega nos crentes? Claro que pega. Se você deixar ele entrar. Mas se você tomar a posição, aquela posição que o Senhor Jesus nos deu, que venceu na cruz para nos entregar, aí não nada nos pega, porque nós temos autoridade. Pode vir, mas nós vamos lutar. Nós vamos repreender. O diabo ele é o príncipe das trevas, ele trabalha na escuridão. Ou está na tua falta de entendimento. Mano, presta atenção. Não tem demônio que vença você. Por quê? Porque você é forte? Não, porque Jesus é poderoso. E porque Ele venceu, e por isso nós vencemos. Os demônios, eles se submetem a nós, e eles têm que nos obedecer, e eles têm que sair. Mas o que eles fazem, irmão? Eles resistem um pouco, para ver se você se abala a tua fé. Para ver se você tem autoridade mesmo, para ver se você tem convicção daquilo do que você crê. Mas se você continuar insistindo, continuar dizendo, não, aqui não é o teu lugar, é a palavra de Deus que me garante que eu estou acima de você, que eu tenho autoridade sobre você, você tem que sair. Chega uma hora que ele desiste, ele não resiste. Glória a Deus. E outra coisa, não é, irmão, o mundo espiritual não é feito só de demônios, tem anjos. E os anjos estão aqui para nos dar suporte, para nos garantir, irmão, que nós vencemos. Se você começar a resistir a um demônio, e ele começar a teimar, Deus vai enviar anjos. É a mesma coisa que se um policial te dá uma ordem de parada e você resistir a essa ordem de parada. Você pode ser mais forte que ele. Você pode até dominar ele. Não sei se você já foi no Paraguai, agora não sei como é que funciona, mas antigamente, parece que aqueles meninos que eu acho que tinha 15 anos. Uns toquinhos assim. Mas aqui é só passar a perna, hein? Já é. Mas faça isso para você ver se você sair vivo do Paraguai. Porque atrás do miliquinho desse tamanho tem um exército. Você pode ser fraquinho, meu querido, mas atrás de você tem um exército celestial à tua disposição. É só você chamar se você chamar, irmão, por reforço, vai vir. E os demônios sabem disso. Eles resistem um pouquinho, mas se eles descobrirem que você sabe quem você é em Cristo, irmão, não tem, ele se submete na hora.
Se manifestou aqui, você manda ficar de joelho, ele vai ficar de joelho. Você manda andar, ele vai andar. Andar de joelho, com a mão para trás ainda. Por quê? Porque ele não é suicida, ele não é louco. Ele vê o mundo espiritual, ele sabe quem é você. Aonde está Cristo? Lá nós estamos. E Cristo está acima de todos os principados, de todas as potestades, de todos os demônios, de todos os príncipes, desses príncipes que dominam nações. Nós estamos acima, nós estamos no terceiro céu. Eu fico preocupado, assim, com pessoas que não, como é que eu posso dizer assim? Deus ele te dá dons para que você consiga ver o mundo espiritual. Você tem noção. Mas tem pessoas que eles focam muito no segundo céu. Entende? Eles só vê demônio, desgraça, desgraça, desgraça. Não, nós temos autoridade. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade. Capítulo 1, versículo 20, a qual manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, domínio, e todo nome que se nomeia não somente nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça. Se Jesus está acima, como cabeça, nós estamos acima porque nós somos o corpo. E quando você for orar, você tem que orar com essa mentalidade. Que você tem domínio. Que os demônios têm que se sujeitar a você. Aleluia. Começa a orar. Fala, Senhor, às vezes, irmão, tem enfermidade que é um tipo de demônio. Que nem eu falei, é espírito de enfermidade. Que às vezes não é, irmão, a medicina que vai resolver. Às vezes não é um remédio. Às vezes é uma oração, uma ordem. E com o demônio você usa a autoridade, usa a ordem. Em nome de Jesus você vai sair. Quando, geralmente, presta atenção. Quando não existe exame, quando o exame não mostra o teu problema, eles vão dizer, o que os médicos vão dizer? É psicossomático. É psicossomático. Na visão deles, é algo que é aqui, ó. Mas na nossa visão, pode ser algo espiritual. E não vai aparecer no raio-x, não vai aparecer no exame. E como é que nós vamos resolver isso aí? Com autoridade. No nome de Jesus. Essas doenças que não aparecem no exame, e toda doença que não tem cura, eu creio que é espírito de enfermidade. O remédio não consegue fazer efeito. O mesmo remédio que cura a infecção, que cura ele, que não resolve aquele problema. É um espírito de enfermidade. Como é que nós vamos vencer o espírito de enfermidade? Com autoridade, com fé. O segundo céu dos demônios, eles conseguem fazer coisas extraordinárias no primeiro céu usando o corpo. O terceiro céu, com Deus, com Jesus e os anjos, tem domínio sobre o segundo e sobre o primeiro. E Deus pode fazer coisas extraordinárias usando aqui o corpo de Cristo. Amém? Você conseguiu entender? Se você está em Cristo, se você o que significa? Que Paulo falou aqui, ó, que nós ressuscitamos juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Quando nós nascemos de novo, nós estávamos mortos para Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus, quando nós reconhecemos Jesus como Salvador, nós se tornamos uma nova criatura. A natureza de Cristo agora é a mesma natureza nossa.
E a mesma natureza de Cristo nos dá acesso à pessoa do Espírito Santo. Ao ponto que você não está sozinho nessa batalha, que o Espírito Santo habita em você, a terceira pessoa da Trindade habita em você. Ao ponto que você não está sozinho nessa batalha, tem anjos que estão à tua disposição. Lá em Hebreus fala que os anjos estão para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Tem anjo à nossa disposição. O diabo, ele é legalista, ele conhece bem a lei. E ele sabe o que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Por que o diabo conhece a lei? Porque ele, irmão, ele é o nosso... Você sabe o que ele é? O nosso promotor. Promotor é aquele que deve... quando alguém está lá no júri, quando alguém está lá como réu, existe o advogado e o promotor. O promotor é o que acusa. É o que acha a lei para acusar. E o advogado é o que defende. Jesus é nosso advogado e o diabo é o promotor, é o acusador. E ele conhece a lei. E por ele conhecer a lei, ele sabe o que Jesus ganhou lá na cruz do Calvário. Ele sabe a posição de Jesus. E se você está em Cristo Jesus, você tem a mesma posição que Jesus tem. Aí não tem demônio que te vença. Os demônios têm que fugir de você. Tem gente que acha que os demônios perseguem os crentes. Não, eles têm medo dos crentes. Eles perseguem os crentes que não têm consciência da sua autoridade. Ele persegue os crentes na sua ignorância, na sua falta de conhecimento. Eles escravizam os crentes não porque, irmão, se o governo te liberar um direito de você ter um dinheiro, é teu direito, alguma coisa lá que talvez no teu trabalho, não sei o que, mas se você não for procurar os teus direitos, você não vai acessar, não vai cair no teu colo, não vai ir lá na tua casa. Com Deus é assim também. Jesus conquistou, mas se tu não ir à luta e buscar aquilo que é teu direito, se você não reivindicar os teus direitos, se você não se posicionar diante dos demônios, eles vão continuar sempre te oprimindo. Eles vão continuar sempre agindo nos teus pensamentos, colocando o pensamento de derrota e te derrotando sempre. Mas você é mais do que vencedor, não por causa que você é santo, por causa que você é bonzinho, mas por causa de Jesus. E eu vou orar nesse momento. Que Deus venha abrir os teus olhos, que você venha enxergar, que você venha entender que os demônios eles têm medo de você. E quando você tem esse conhecimento, aí que eles vão tremer na base. Sabe essas coisas que te oprimem? A partir do momento que você tem conhecimento que elas têm que sair da tua vida, elas vão sair. Em nome de Jesus. Todo espírito de medo, tudo aquilo que possa, Senhor Deus, aprisionar vidas e pessoas, Senhor. Deus, toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que prendia essa pessoa, que punhava cegueira, Senhor Deus, que ela não conseguia ver o agir do inimigo, a prisão que ela se habita. Sabe, tem pessoas que estão presas e não sabem que estão presas. Existem cadeias invisíveis. Elas estão presas no vício. Elas estão dominadas por paixões. Elas estão dominadas por pensamentos errados, por paranoias. Elas estão presas por ideias, por coisas assim, irmãos, que Jesus, ele quebrou tudo isso. Sabe, existem ideias e existem coisas na mente da pessoa que se chama fortalezas. Uma fortaleza é uma prisão. E é só você clamar por Jesus nessa noite que essa prisão vai se despedaçar. Deus vai lá, juntamente com os seus anjos, e vai agir, vai quebrar tudo isso. E nessa noite você vai ser liberto para a glória de Deus. Qualquer um que invocar o nome do Senhor, qualquer um que clamar por Jesus, ele vai ao seu encontro. E nessa noite eu quero incentivar você a clamar por Jesus,
aquilo que te prende, aquilo que te amarra, aquilo que te aprisiona, nessa noite vai cair por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem um louvor ali, mas ele você canta. Senhor Jesus, Senhor Jesus, que as cadeias venham cair por terra, Senhor. Xarabalabasudecanta labanares. Rebalabalabassudecanta labanares. Ah, Senhor Deus, abre os olhos, Senhor, que a escama caia, Senhor, que essa pessoa venha ver o lugar que ela caiu, Senhor. Ah, Senhor Jesus, que hoje pessoas venham vencer o medo, Senhor, que hoje pessoas venham vencer o vício, Senhor, que hoje pessoas venham vencer as fortalezas, Senhor Deus, que aprisiona elas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, revela, Senhor, onde está a prisão, Senhor. Revela onde está a prisão. Revela onde está a prisão. Olha, eu quero que você ore agora, Senhor. Aleluia. Mostra, Senhor. Mostra a situação do teu filho, da tua filha, que ela venha tomar uma posição. Foi uma procura. Aleluia. Com a alma Em nome cheia de Jesus. Em nome de Jesus. eu chorava tanto. Clama por Jesus agora. Fala, Senhor. E tentando Essas achar uma cadeias, essas prisões aprisionadas, saída, cenas da minha em nome de Jesus eu vou vencer. Em nome de Jesus eu vou vencer essas prisões, essas A cadeias. verdade eu já conheci. Vai por terra agora em nome de Jesus. Que Jesus O morreu demônio sujo, maligno, maluco, que está aprisionando e prendendo essa vida no medo, foi no feito principado, também que é brilhar. amarrado, Senhor. Por Essa pessoa que é um vício, levou a prisão espiritual, Senhor. É guerra agora, irmão. na realidade
Você vai vencer. É mentira do adversário. Esses pensamentos, o adversário não conhece nossos pensamentos, mas ele conhece os pensamentos que ele coloca dentro da nossa mente. Ele coloca pensamentos de morte e de desgraça. É mentira do diabo. Você vai vencer, você é mais do que vencedora. Deus te colocou numa alta posição. É mentira do adversário. Você não é uma pessoa derrotada. Você já venceu a morte. Você já venceu o inferno. Porque você aceitou Jesus. Porque você está em Cristo Jesus. Você já venceu. Porque Ele venceu por nós. É mentira do diabo. E eu quero declarar que é mentira dele. Porque o adversário lutou nos teus pensamentos. Dizendo que não adiantava mais. Que não adiantava mais você lutar. É mentira do adversário. Você venceu. Porque Jesus venceu por você. Eu quero falar aqui para outra pessoa. Aleluia. Para outra pessoa que você tem medo. Tem coisas que você tem tanto medo que te paralisa. Mas hoje você descobriu que você vence o medo através de Jesus. E quando esse medo te paralisar, você vai dizer em nome de Jesus: eu te repreendo, medo. E você vai começar a vencer esse medo que te aprisiona, que te paralisa, que te amarra, que deixa você impotente, que deixa você assim, que você não consegue reagir, que te paralisa por completo. Aleluia. O Espírito Santo está ministrando aqui, ó. Aleluia. Sara, Deus mostrou uma batalha muito grande na tua mente. Mas Deus fala assim nessa noite para você. Ele está indo ao teu encontro. Está chegando o reforço aí. Aleluia, para você vencer essa batalha. Você não está sozinho nessa batalha. Por mais que você sinta que às vezes em alguns momentos você está sozinho, mas o Senhor está contigo nessa batalha. Deus, Ele peleja por você. Você não está sozinho.
você. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Sobre Ele nós fomos sarados de tudo isso. É adorar. Não permita o ódio, a raiva te consumir. É Ele que vai lutar por você. E é Ele que vai tomar a Ele, que é Ele que vai se vingar. Não é você. Para e descanse no coração. Não adianta você fazer por você, deixa Deus fazer por Ele. Toda vez que você mas toda vez que você entregar na mão dele, é Ele que vai fazer. Descansa teu coração. Descansa teu coração. Descansa teu coração. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da tua vida, não. Tem coisas que cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E tem coisas que aconteceu para o teu bem, para o bem do teu filho. Então descansa teu coração. Amém? Sábado nós estamos aqui com um culto abençoado. Aleluia. Convide mais alguém. Se alguém precisar de oração, nós vamos tentar ir aí e ajudar. Às vezes alguém pede oração.